comigo a sua Bíblia em 1 João. Sabe, irmãos, nós ficamos tão calejados, 1 João 2, 27, tão confusos, tão complexos, que nós nos tornamos inabilitados para entendermos a linguagem do Senhor. Quantas vezes nós não temos mais habilidade para entendermos aquilo que o Senhor Jesus diz? Porque nós nos perdemos em meio a tanta confusão, a tanta complicação, a tanta conclusão nociva e destrutiva que muitas vezes nós temos, que às vezes nós não temos o necessário para entendermos o que Deus quer falar conosco. E a simplicidade, ela é a maneira pela qual nos condiciona a termos audição interpretativa para que nós possamos entender o que Deus quer falar. Porque você olha na Escritura e você vê o Senhor Jesus pregando em seu ministério e às vezes nem os discípulos conseguiam entender o que ele queria dizer. Isso por quê? Por causa de tanta confusão. Hoje as pessoas não conseguem mais fazer parar a voz do eu, as vozes. Paulo diz, muitas vozes temos neste mundo. Você não consegue fazer parar a voz da sua consciência, a voz do seu eu, a voz da sua opinião, a voz do seu condicionamento pessoal, para poder entender e compreender o que é que Deus quer falar com você. 1 João capítulo 2, versículo 27, diz assim, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém? Podemos assentar. O que João estava dizendo aqui, ele não estava de forma alguma eliminando os ministérios de ensino da igreja, o ministério de pastoreado ou profético. Não. O que João estava dizendo é sobre um alerta para os enganos e para as heresias. Ele estava dizendo que eu e você, tendo o Espírito Santo, nós poderíamos combater toda a heresia, porque nós iríamos ouvir o que o Espírito Santo nos tem a dizer. Então, o que João está dizendo, que a heresia, ela só consegue ter entrada e permanência no coração daqueles que não têm comunhão com o Espírito Santo. Então, você consegue perceber, quando eu digo para você, que a importância de nós buscarmos o Espírito Santo em dias como estes, principalmente. Por quê? Porque isso vai viabilizar a mim e a você mantermos a nossa vida longe de heresia. O que ele estava pregando aqui era sobre os anticristos, sobre as heresias, tudo aquilo que se levantaria, tudo aquilo que engodaria, que enganaria, que levaria. Então ele começa a dizer assim, ó, e a unção que vocês receberam ficam com vocês. Eu não perco a unção. Desde que? Desde que eu ame a palavra. Desde que eu permaneça na palavra. A unção que vós recebestes fica em vós. E vocês não precisam que alguém diga alguma outra coisa, algum outro evangelho, algum outro Jesus. Vocês vão entender e discernir o que é verdadeiro e o que é engano. Aí ele diz assim, vocês não precisam que alguém vos ensine alguma outra coisa. Vocês sabem o que é verdade. Aí ele continua dizendo, a unção dele vos ensina todas as coisas. João estava falando sobre o Espírito Santo. Jesus disse, e ele virá em João 16 e vos ensinará todas as coisas. E ele diz assim, assim nele permanecereis. Eu quero falar sobre o ensino do Espírito Santo. Eu poderia falar sobre várias lições, mas eu quero falar de uma lição muito antiga. Uma das mais antigas, que Deus quer que o homem aprenda, entenda e não esqueça. Uma lição da qual Satanás quer derrubar e sempre quis derrubar. Quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 3, versículo de número 5. Quando você olha o
combate de Satanás, o primeiro combate, você consegue entender tudo o que ele quer do ser humano. A igreja se perdeu por causa dessa antiga lição eterna e esquecida. Satanás quis ensinar algo a Eva e a Adão e funcionou. De uma certa maneira funcionou e de uma maneira muito bem funcional. O diabo conseguiu. Principalmente olhando para a igreja atual, você percebe um êxito muito grande dos projetos iniciais de Satanás que concluíram. Satanás olha para Eva e diz assim: você não vai morrer. Se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Você vai conhecer todas as coisas e conhecer o bem e o mal. Quando ele disse, você será como Deus, isso acende um lampejo dentro dela. Isso acende dentro dela um desejo, uma vontade de ser aquele a quem ela adorava e quem ela admirava. De ter aquilo que ele tem e de ser como ele. Assim como Satanás caiu, ele fez com que os homens caíssem. E ele diz assim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás quis combater a verdade lançando uma promessa mentirosa. Por mais que o homem tenha conhecimento, por mais que o homem se sinta superior, por mais que o homem tenha o controle da vida, por mais que o homem seja ansioso, desconfiado, inseguro, por mais que o ser humano, os crentes criem ídolos, por mais que o ser humano dependa de sua habilidade, por mais que o ser humano seja inteligente, cheio de dons, por mais que o ser humano, ele só será um ser humano. Só um ser humano. Nós nunca vamos conseguir sair deste contexto, uma humanidade caída. Nunca. O próprio Jesus, olhando para os discípulos, diz, olha, o espírito pode até estar pronto, mas a carne continua sendo fraca. O que nós precisamos entender é aquilo que Satanás quis desde o princípio, ele continua querendo. Que eu e você nos sintamos maiores, melhores do que somos. É isso que ele quer. Ele quer que eu e você façamos da nossa liberdade objeto de libertinagem. Ele quer que eu e você façamos da graça uma desgraça. Ele quer que eu e você façamos dos dons que recebemos um método de idolatria. Ele quer que nos esqueçamos que somos humanos e que somos totalmente dependentes de Deus. Ele quer fazer-nos esquecer que por mais que sejamos hábeis e fortes, e tenhamos fé, e tenhamos ousadia, e tenhamos o Espírito Santo, só temos o Espírito Santo porque somos humanos. Satanás quer fazer você esquecer que você é só um ser humano. E que você depende de Deus para tudo, para respirar, para viver, para fazer. E é isso que ele quer, que nós esqueçamos disso. Foi colocada na igreja uma ideologia antropoformista, onde Deus morre por causa do homem, não no sentido da morte de Cristo, salvífica. Foi colocado na mente dos crentes que Deus é tão apaixonado pelos homens, que ele se tornara dependente dos homens, servo dos homens, desesperado pelos homens. E os crentes acreditaram nisso. Esse também é uma estratégia de Satanás. O amor de Deus é tão justo, o amor de Deus é tão equilibrado, o amor de Deus é tão centrado. Deus nos ama, toda a humanidade. Mas por mais que Ele nos ama, Ele nunca deixou de ser Deus. E ser justo é parte de ser Deus. E é disso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos compreender.
que a paixão de Deus pelo homem, ela é grande, assim como é grande a sua justiça, assim como é grande o seu juízo. Em Deus não existe qualquer deslize ou divergência. Se o amor é grande, o juízo também é grande. Se o amor é grande, a ira também é grande. No entanto, o que o apóstolo Paulo diz, ai daquele que cair na mão de um Deus irado, nosso Deus. Então, essa ideia de um Deus fraco, de um Deus frágil, de um Deus dependente que eu o busque, dependente que eu ame, carente, necessitado, que eu precise dele. Isso não existe, isso é conversa satânica. Assim como Satanás comparece. Um Deus que precise do meu louvor, que precise do meu amor, um Deus que precise que eu o adore, tire isso da sua cabeça. Deus não precisa de mim e nem de você. Deus é Deus por si só. Ele me ama e Ele te ama. Não por nenhum mérito nosso, nem porque é aquilo que fizemos ou que podemos fazer, mas Ele ama porque Ele é amor. Isso faz parte da essência dEle. Satanás coloca dentro da igreja uma visão de um Deus frágil. De um Deus que quando você peca e Ele fica frustrado e triste. De um Deus que quando você ou nós viemos a falhar, Ele fica decepcionado porque se sente que falhou em alguma coisa. É cômico você analisar e observar a consistência do relacionamento dos crentes para com Deus. É cômico. E aí você olha na Escritura, um Deus tão forte, que diz, vou acabar com a raça humana. Não gostei. Vou matar todo mundo. Aí você vê isso em Gênesis 6. E aí você vê em Apocalipse, pior ainda. Não gostei. Vou mandar todos estes para o inferno. E aí? Você não gosta de um Deus assim? Tão definido, tão decidido, tão poderoso, tão independente? Pois é esse Deus, é o único que existe. Um Deus que precise do homem? Um Deus que dependa do homem? Um Deus frágil? Um Deus que é relevante e faz vista grossa só para não perder você. E finge que não enxerga só para não entristecer você. Sinceramente, eu não gostaria de servir um Deus assim. E ainda bem que o Deus que eu sirvo não é assim. A paixão do Deus que eu e você servimos pelo homem, ela não é alucinada e nem cega. É uma paixão condicional. O amor de Deus, tem uma canção herética que se canta, acho que aqui não cantou mais, que o amor de Deus é incondicional. Isso é mentira. Toda a Escritura é condicionada. Se e se. Depois do Éden existiu o se. Se você me amar, se você obedecer, se quiser, se fazer, se fizer, se for. O amor de Deus é totalmente condicional. E eu gosto disso. Eu gosto disso. Quantas heresias são pregadas à igreja e recebidas de uma forma totalmente sem exame, porque é confortável. Como é confortável eu conhecer um Deus que me ama, um Deus que faz tudo por mim, um Deus que está à minha mercê, um Deus que não se importa com as minhas falhas e com os erros. Olha, como isso é confortável. Só que isso é mentira. Você prefere uma mentira confortável do que uma verdade dura? Hein? Quem que te disse que Deus não vive sem você? Quem te disse que aquela sua vozinha, tão boazinha, que não fazia mal para ninguém, foi para o céu só porque era sua vozinha? Quem te disse isso?
Quantas heresias têm entrado dentro da mente dos crentes só porque é confortável? Buscamos verdade no Evangelho ou conforto? O que temos buscado no Evangelho? Porque amamos o conforto do Evangelho, sendo que o Evangelho não é confortável, o Evangelho é rude. O Evangelho, quando se fala em Evangelho, não se fala de jardins, a não ser poda. Quando se fala de Evangelho, se fala de construção, de trabalho árduo, severo, intenso. Em Gênesis 6, eu quero que você leia comigo. Versículo de número 3. Eu quero que você conheça um pouco de Deus. Eu quero que você livre-se do engano que muitas vezes tem se misturado com verdades dentro da sua vida e te feito confundir. E às vezes eu olho para algumas pessoas e eu olho a fraqueza delas e eu digo, ela só pode conhecer um Deus fraco, porque se conhecesse um Deus forte não seria tão fraca deste jeito. Se você conhece um Deus forte, você será forte. Mas se o Deus que você conhece é frágil, você será frágil. Você se deixará deter pelas suas limitações. O seu Deus ama você, mas o amor que Ele tem não te deixa fraco. Não lhe deixa fraco. Nem débil e nem injusto. Você precisa entender e aceitar isso. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus resolve diminuir os anos de vida do ser humano por conta do pecado dele. Eu não quero mais que ele viva muito tempo na terra. Para quê? Só para fazer besteira? Os homens viviam 800, 900, 700. Para que viver tanto? Para que viver tanto? Quanto mais eles vivem, mais eu me desagrado deles. Versículo de número 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esse arrependimento de Deus não significa de conduta dele, simplesmente de decisão. Ele olha e diz, não quero mais. Oh! Onde está aquele Deus conivente, que aguenta, que suporta, Olhe para a Escritura, Novo Testamento, pode ser, se assim você quiser, e compare com a ótica e a visão que os crentes têm hoje. Nada a ver. Olhe para Apocalipse e compare com a ótica. Olhe para as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas, e compare. Olhe para a Escritura e consiga enxergar. Quantas pessoas serão lançadas no inferno? Por quê? Quando Jesus olha e diz assim para a igreja, na parábola das 10 virgens, que foram virgens, que procuraram fazer o certo, que procuraram acertar. Ah, mas um detalhe, não tinham óleo suficiente. Apenas um detalhe. Vão ficar. Por quê? Porque não tinham óleo suficiente. E aí você vê a parábola do talento. Aquele que recebe um, tão concentrado, tão determinado, tão preocupado em não perder o talento de seu senhor e o esconde na terra. Porque eu sabia que tu és rude, que tu és severo. Ah, é? Não tem parte comigo, porque não granjeou o que eu te dei. E aí você olha aquela parábola que o Senhor Jesus expõe sobre o perdão. Eu te perdoei 500 e você não perdoou 50. Vá para as trevas e ranger de dentes. Então você começa a observar o Senhor Jesus ensinando-nos
parábolas sobre parábolas sobre parábolas, sobre condenação de crentes. E aí você olha, quando ele diz assim, eu estive nu, eu estive preso, eu estive doente, fui estrangeiro, mas quando? Quando você viu do seu lado e não o fez. E aí você começa a observar os ensinamentos do Senhor Jesus, falando para a igreja, que a igreja seria condenada. E você olha, mas como assim? Olha que suor, que sacrifício de trazer esse povo lá de fora para dentro da igreja. Vamos fazer um pacotão, por que temos que peneirar? O céu não é um albergue, nem Deus está desesperado pelo homem. Nunca esteve. Nunca. O amor de Deus não é lunático. O amor de Deus não é aquiescente. O amor de Deus não é desequilibrado. Você não pense que o Deus que você serve fica todo domingo esperando que você venha adorá-lo, que você venha buscá-lo, que você venha amá-lo. Lá no cantinho do teu quarto, triste, encabrunhado, esperando você dobrar o seu joelhinho para falar com ele. Muda a sua visão. Isso é errado. Eu não sei quem foi que te deu essa noção. Que Deus é apaixonado por você, que Deus te ama e esse amor é louco, alucinado, que suporta tudo. Sabe aquela paixão de mulher de bandido? Sabe? Que apanha, depois agrada e apanha. Tem gente que, sabe, é uma comparação um tanto chula, mas faz uma comparação meia mórbida, meia destrutiva, assim, meia gente maluca. O amor de Deus é igual a ele. Justo, severo, ira, condena, lança para o inferno, castiga. Você não vê a palavra do Senhor em Hebreus? Ele castiga quem ama. Ele repreende, ele exorta. Então eu gostaria que você mudasse essa ótica sobre Deus, sobre um Deus falido. Um Deus que depende de você. Um Deus que precisa que você acerte. Jó disse assim, se eu for santo, não acrescento nada nele. E se eu pecar, eu não tiro nada dele. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus totalmente independente que precisa que eu dependa dele. Eu que dependo dele. Eu preciso dele. Eu que tenho que ser louca por ele. Eu que tenho que amá-lo de uma maneira assim, incondicional. Ele diz assim no versículo de número 17, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expiará. A única pessoa que é salva é Noé e a sua família. Por quê? Porque em Noé Deus viu justiça. Deus viu alguém diferente. O amor de Deus é justo. Por isso que você tem que ser justo. O amor de Deus é santo. Por isso que você tem que ser santo. Nunca foi como é hoje. Não tem uma noção de igreja como essa nossa. Essa nossa é uma visão deturpada. A igreja nunca foi assim, permissiva. Ela nunca foi assim, uma igreja frágil, uma igreja fraca. Nunca. A igreja sempre rompeu as portas do inferno. A igreja sempre foi santa. Ela está assim corrompida, frágil e débil por causa do final dos tempos. Não se aproveita muito da rapa, aproveita? A rapa você tem que tirar bem por cima, senão você pega o queimado. Nós somos essa raspinha assim, do fundo do tacho. Tem que tirar bem por cima, só um pouquinho que aproveita. É o remanescente. Por isso que Jesus disse, muitos vão querer entrar, mas não conseguirão. Muitos estão tentando ser crente, tentando amar a Deus, tentando servir a Deus, só que entraram naquela onda de Satanás. Você é como Deus, você pode pensar assim, você pode ir à igreja, mas você pode ser do seu jeito, você pode ler a palavra, ir aos cultos, mas você pode fazer as coisas da sua maneira. Você pode, por que não? Você é como um Deus.
Você pode ser crente e manter essa personalidade difícil, ruim, egoísta e soberba. Por quê? Porque Deus te ama. Eu quero dizer uma coisa para você. Não é porque você manifesta dons, ou porque você fala em línguas estranhas, ou porque você tem sensações gostosas, é que você vai para o céu. Quantas pessoas com dons irão para o inferno? Por quê? Porque se pautaram nas sensações, se pautaram na utilidade. Pastora, mas e aqueles que foram úteis na terra com os seus dons, mas eu expulsei demônios, curei os enfermos, e o Senhor Jesus olhará para eles dizendo assim, eu não te conheço, não tenho parte contigo, vá para as trevas. Mas e eles? Serviram a Deus? Serviram. Foram úteis? Foram. Mas também receberam o bônus aqui na terra, não é verdade? Só que se não conhece o Senhor Jesus, não tem parte com Ele. Você sabia que o céu é mais sério do que eu e você pensamos? O céu é muito sério. Aí você diz assim, então tá, então não tá bom, então eu vou parar com tudo. Problema seu. Ou você acha que o céu está desesperado para você dizer, ai, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Jesus olha e diz assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês sobre céu. Você vai construir uma torre e você olha e analisa se você vai dar conta de terminar. Se você der conta, você começa. Se não der conta, você nem começa. Para você não parar pela metade, porque não vai ficar feio para você. Jesus já estava dizendo que tem gente que não dá conta de ser crente. Tem gente que não dá conta de ir para o céu. Por quê? Porque não consegue entender uma lição antiga e básica. Deus não precisa de mim, sou eu que preciso dele. Deus não depende de mim, sou eu que dependo dele. Sabe todos esses conflitos que você tem aí na sua vida? Todos eles é porque você acha que é Deus. Tudo. Você quer fazer com a sua mão, você quer fazer do seu jeito, você quer usar a sua inteligência, sua habilidade. Você crê no diabo, você acha que é Deus. Sabe todos esses problemas que você tem na sua vida? Insolúveis, que não tem resposta e que você fica e não sai daquilo? É porque você acha que é Deus. O diabo, com a sua pregação mentirosa, tem ganhado muito mais crente do que o evangelho. Você sabia que a obra preferida de Satanás é os crentes? A obra preferida do diabo é os crentes. Sempre foi. Porque ele envergonha Deus. Por quê? Não, nada disso. Deus não fica envergonhado com nenhum êxito de Satanás. Para de pensar do jeito que você pensa sobre Deus. Por que ele gosta dos crentes? Porque ele quer ter o gostinho de fracassar os fracassados. Aqueles que não vão dar conta. Ser crente não é para qualquer um. Não é para quem quer, é para quem pode. Pode o quê? Pode se humilhar, pode se entregar, pode reconhecer Deus. Isso é ser crente. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Infelizmente, não, felizmente, você já pensou se o céu fosse abarrotado de qualquer tipo de gente? Aí não seria céu, seria um purgatório, ou então um pequeno inferno. Eu e você queremos ir para o céu porque nós queremos a nata, não a raspa. É ou não é? Eu não quero viver a vida inteira na terra, com todo tipo de gente, e ainda ir para o céu e viver com a raspa. Eu quero a nata. E você? É ou não é? Pastor, o que essa mensagem tem a ver com o Espírito Santo? Tudo. Este é o maior combate do Espírito Santo dentro da igreja, desmistificar as mentiras de Satanás. Eu e você nunca seremos como Deus. Nunca. Mas quando você faz o que dá na sua cabeça, mentira. Quando você só faz o que quer, quando você depende de tudo e de todos, quando em você não existe humildade, dependência, carência de Deus, quando você se sente afortunado ou você se sente bem, porque você tem dinheiro, tem profissão, tem aposentadoria, tem bens, você acredita que é um Deus.
Nós somos carne. E eu quero que você vá comigo agora em Ezequiel 28. Se você viver a sua vida inteira e você aprender e entender que você não é nada, você aprendeu tudo o que precisa aprender. Você não é nada. Eu não sou nada, você não é nada. Eu sou nada. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Se você vive bem, Deus. Se você tem, Deus. Se você pode, Deus. Se você faz, Deus. Uma comparação com um tiro. O Senhor diz assim, em Ezequiel 28, versículo de número 1, 2 e 6. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Você sabe que esse texto faz uma analogia de Satanás, depois do versículo de número 11, você vê claramente. O Senhor manda dizer ao rei de Tiro, que porque ele era rei, príncipe, governo, ele se achava que tinha um coração de Deus. Hoje os crentes acham que o coração deles é Deus, porque o coração manda neles. Mas eu estou sentindo, peraí, vai adiantar alguma coisa eu sentir medo, ansiedade, vai adiantar alguma coisa eu ficar apreensivo, vai adiantar alguma coisa? Não, então eu não vou sentir. Mas eu não consigo. Você decide não sentir e mesmo assim não consegue? Você não consegue determinar por meio de um racional, que você é um ser humano racional, mandar no seu coração e dizer, eu não vou sentir. Não acredito que você chegou a esse cúmulo. O seu coração é maior que a sua mente, assim como um animal. O animal é irracional, porque suas emoções e suas são maiores e predominam. Você manda uma ordem para o seu coração, eu não vou ficar ansioso, e ele não obedece? Por que será? Porque seu coração é o seu Deus. E a palavra? A palavra é um adendo. A palavra é usada quando meu coração quer e deseja. Jesus falando da parábola dos terrenos, falando sobre o coração, ali ele coloca as complexidades do coração, dizendo sobre o poder do coração sobre a palavra. Você vê ali? Uma delas tem Satanás, nas outras tem Satanás de uma forma indireta. Ansiedade, preocupação sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas a palavra é poderosa, não volta vazia. Esses crentes desequilibrados, que pegam um versículo e ignoram todas as outras coisas. E você sabe de onde sai a heresia? A heresia sai dos crentes. Essa mania de você pegar um versículo e querer fazer dele regra absoluta, sem considerar contextos. Heresia não é os ímpios, não conhecem a Escritura. Os heréticos estão dentro da igreja, a igreja do Senhor Jesus hoje. Eu vou dizer uma porcentagem bem gentil. 70% é herético. 70% das pregações são heresias. 70% dos crentes são heréticos. Por quê? Porque o coração busca conforto, consolo, um Deus dependente, apaixonado. As pessoas falam muito sobre Satanás, mas Satanás é um bicho danado de esperto. Ele conseguiu fazer com que a igreja acreditasse que ela é a menina dos olhos de Deus, com catarata, só se for. Que não enxerga nada. Que a igreja... Ai, pobre dessa pessoa. Por que pobre daquele? Pobre. O evangelho parece um albergue hoje em dia. Não é? Parece um albergue. Porque esse é fraco, porque esse é débil, porque esse tem desejos carnais, porque este teve uma história ruim, o pai abandonou, a mãe abandonou. E Cristo, onde é que fica?
O amor de Deus, ele é tão firme, tão maravilhoso, que Deus deu a Cristo. Olha só que coisa inteligente. Não, eu amo esse Deus. Ele amava, 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 amava. Mas para não ficar comprometido com este amor, ele paga o preço. Esse é o preço. Se vocês aceitarem, se vocês renunciarem ao pecado, então vocês podem fazer uso deste amor. Se não, não. Foi inteligente ou não foi? Deus ama o ser humano e amava o ser humano. Vamos falar no passado sobre a morte de Cristo. E o que ele fez? Ele fala, então tá bom, eu amo. Mas é assim, eu vou entregar meu filho. Vou fazer um sacrifício enorme, único. Agora, é condicional. Se vocês o aceitarem, se vocês o receberem, vocês terão. Se não, não. Olha como é inteligente. Eu recebo Jesus, eu recebo Jesus, eu recebo Jesus. Recebe de que maneira? Como aquele que eu vou dizer uma coisa para você, a igreja não foi feita para acumular gente fraca, gente débil. A igreja foi feita para transformar fracos em fortes e débeis em sábios. Esse é o objetivo da igreja. Não é um acúmulo de gente fraca. E o que te faz fraco? Achar que Deus depende de você. Achar que você vai para o céu só porque você está sentado num banco de uma igreja. Achar que você vai para o céu porque você tem um dom que você não rouba, não mata, não prostitui, não adultera. Versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Você acha que é só porque você sente, é porque é a vontade de Deus? Só porque você tem algo dentro do seu coração que Deus aprova? O primeiro milagre do Espírito Santo na vida de uma pessoa ímpia, quando vem para a igreja, é fazer Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Separar alma e espírito. A palavra separa alma e espírito. Vontade da carne e vontade de Deus. Eu quero que você vá comigo em Deuteronômio 8. Isso aí já foi dito desde antes. Deuteronômio capítulo 8. Pastora, por que tem tanta gente fraca na igreja e tanta gente que vai para o inferno? Por causa do evangelho que foi mudado. Pregam-se outro Jesus, pregam-se outro céu, prega-se outro evangelho. Consequentemente, as pessoas ficam viciadas nisso e elas não querem mais comprometimento com o reino. Deuteronômio 8, versículo de número 11, o Senhor já profetizando e dizendo o que ia acontecer com Israel. Diga para o seu irmão, você tem que ler esse texto todo dia. Deuteronômio 8, 11, guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar e para provar, para no fim te fazer bem. E digas do teu coração, a minha força, a minha fortaleza, a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e ouvir aos outros deuses, e servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis. O Senhor já de antemão avisando o seu povo contra o quê? Quero que você vá comigo em Judas. Judas,
Olha só. Versículo 3, leia comigo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Vê se não é isso que está acontecendo. A graça convertida em dissolução. Pode tudo, Deus perdoa, Deus é amor. Deus é amor. E negam a Deus único, dominador. Deus é dominador. Negando Deus como dominador, como Senhor. Por quê? Porque querem fazer da graça dissolução. Versículo 5, agora ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, vamos pensar bem. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, tirou com sinais e maravilhas e destruiu, depois que tirou, destruiu. Mas ele não para por aí. Deus me ama incondicionalmente. Repreende esse demônio da sua mente, que isso é mentira. Deus está torcendo para que eu dê certo. Deus põe a palavra, obedece, obedece. Não obedece, não obedece. Olha que coisa profunda. Deus pagou o preço da minha redenção e da sua redenção, por meio do sangue do Filho. E oferece, está aí. Vocês querem, querem, não querem, não querem. Ele diz assim, versículo 6. E os anjos que não guardaram, até anjo, o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eterna até o dia de juízo, naquele grande dia. Até os anjos mais fortes, que não podiam estar na terra, Deus não deixou com que eles, porque eles eram grandes, poderosos, fortes. O que nós vamos fazer agora? A Trindade pensa. Esses aqui entraram na ordem de Lúcifer, na rebelião deles. Mas eles são tão úteis, são tão grandes e tão fortes. São anjos muito úteis para o serviço humano. São anjos poderosos. Eles não podem ir para a terra, mas erraram. Então trancafia. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas que haviam se entregue à fornicação como aqueles, ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam e vituperam A questão é, o Deus que você serve é o Deus da Escritura? Paulo, preocupado com a igreja, ele diz, gente, muito cuidado para vocês não aceitarem um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito. Quero que você vá comigo em Deuteronômio, já fomos em Deuteronômio, agora vá comigo em Isaías 40, nós já estamos terminando para orarmos. Isaías capítulo 40. Uma vez Isaías pergunta e ouve uma voz dizendo, o que você vai pregar? Você vai pregar que o homem é como uma erva, que hoje existe e amanhã não mais. Essa é a pregação que você vai fazer. Quebre os seus postes ídolos. Quebre os seus altares. Destrua a sua soberba. É o maior bem que você faz a ti mesmo. Destrua os seus enganos. Você não é nada. E se a vida que você viveu agora, até agora, não te ensinou isso, quem sou eu para poder te ensinar? Será que a sua vida não foi suficiente para te ensinar que você não pode tornar nada, nem fazer nada, se não for por Deus? Existem pessoas que só passam pela vida e não aprendem nada. Tudo que você põe a mão, você destrói. Hoje os crentes são tão arrogantes, tão soberbos. Você olha pastores arrogantes, soberbos, cheios de si.
pastoreando igrejas arrogantes e soberbas, cheias de si. Pessoas com valores frívolos, valores que Deus quer muito destruir. Você acha que Deus vai mandar para o inferno só ímpios? Não. Existe uma coisa que eu vou assustar você agora, mas você já sabe, mas é assustar porque você não presta muita atenção naquilo que você sabe. O Senhor Jesus diz assim, que a quem muito é dado, muito se lhe é exigido, e que será julgado com juízo maior quem conheceu a Escritura. O juízo que será feito a você será pior do que para o ímpio. Por quê? Porque você conheceu, você ouviu, você teve nas mãos e desprezou. O Senhor Jesus falando do que temos recebido, ele diz assim, que o juízo será maior para quem teve mais. E aí nós não damos atenção para isso. Porque nós estamos tão embasbacados e tão envolvidos com este evangelho de prosperidade, com este Deus permissivo, que em vez de céu tem um albergue, com esse Jesus que cobre tudo, com esse Espírito Santo que faz grudar na parede, cair no chão e o que mais? E aí nos esquecemos que o Espírito Santo foi nos dado para que fôssemos santos. Santos. E aí você olha 1 João, e você olha 2 João, e você fala, esses livros não podiam estar na Escritura. Aquele que peca é do diabo, mas aquele que não peca é de Deus. Quem não peca? Ah, mas João também diz que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado é mentiroso. Ah, esse versículo é para mim. Fazemos assim, nos tornamos seletivos e pegamos aquilo que nos convém. Os grilhões se tornam mais fortes. E nos esquecemos da antiga lição e eterna. Nada, nada, vezes nada é igual a nada. Isaías 46, uma voz diz e clama. E alguém diz, o que hei de clamar? Isaías 46, toda a carne é como a erva, e toda a sua beleza como a flor do campo, que hoje existe e amanhã não mais. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra do Senhor, Pedro repete isso em 1 Pedro 1, 24, 25. Ele diz, o que é que diz a Escritura? Que toda a carne é como uma erva. Mas você acha que você pode ser, que você pode contornar, que você pode ser a mãe, o pai, o empresário, o funcionário, o gerente, o cristão, o pastor, a pastora, o cantor, o tocador, e assim nós somos o de nada, só se for, né? O de zero. Põe a mão assim, ó, se você se esquece. Por que o coração está batendo? Porque ele quer. A hora que ele não quer, não quer. Tem gente que nem consegue entender por que Deus provou Jó. Coitadinho de Jó, não tinha nenhum pecado. Por que Deus provou Jó? Porque Deus quis. Ele faz o que quer. Comigo também, ele faz o que ele quer. Com você também, ele faz o que ele quer. Coitado de Jó, não consigo entender. Quem disse que é para você entender alguma coisa e eu entender alguma coisa? Fui chamado para entender nada, a não ser que eu não sou nada. É isso que eu tenho que entender. Se eu aprender só isso, em toda a minha vida eu aprendi tudo. Eu e você não somos nada. Esse é o combate do Espírito Santo de Deus. Arrogantes. A igreja evangélica está cheia de gente prepotente, gente arrogante.
Gente que acha que é alguma coisa. Um porque tem dom, o outro porque canta, o outro porque tem problema, o outro porque desesperado porque tem problema. Mas ele não tem Deus, mas ele não crê em Deus, ele crê no problema. Ele confia na opressão, como diz Isaías capítulo 30. Onde é que está o quebrantamento, a devoção, o amor? Onde é que está a dependência por Deus? Não sei. Se você não sabe, imagina, eu não sei. Hã? Deus está comigo porque Ele me abençoa. Deus está comigo porque olha o dinheiro que eu tenho. Oh! O que Satanás oferece para Jesus? Não é porque você tem dinheiro, porque Deus está te abençoando. Você pode ter dinheiro porque Satanás está te dando, para que você continue acreditando que é Deus e não busque a verdade do Evangelho. Oh! O dinheiro pode ser uma forma de embriaguez, onde você continue achando que o dinheiro é tudo, que o dinheiro é aquilo que Deus tem de maior para você. Quantas pessoas você viu Satanás oferecer grandes coisas? Hã? E aí? Ter não é significado de ser abençoado. Eu quero ler com você Isaías 57, vá lá comigo para nós orarmos. O maior bem que você tem se chama Jesus. E a maior lição que o Espírito Santo quer ensinar você e a mim é que não somos nada sem Deus. Mas isso não pode ser uma apologia, isso não pode ser um discurso barato. Isso tem que ser a nossa verdade. Isaías 57, versículo de número 16. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei. Porque o espírito perante a minha face se desfaleceria, e as almas que eu fiz. Eu não vou ficar brigando com o homem, eu não vou ficar discutindo, nem pleiteando. Eu vou dar o meu evangelho. É isso que eu vou oferecer. E se aceitarem... Agora, lê o versículo de número 15, a proposta de Deus. Porque assim diz o alto sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito, como também com o contrito, com o que é quebrantado, esquadrinhado e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Hoje, pastor, eu estou muito abatido, estou contrito, eu estou com um problemão. O problemão que você tem não é o seu problema. O problemão que você tem é a sua humanidade que precisa de Deus. Sabe o que é que o Espírito Santo quer nos levar? Aquilo que Tiago diz. Transforme a vossa alegria em tristeza e vosso riso em pranto. Enxergue a sua miséria. Deus não quer que eu enxergue a minha miséria na minha falência, no meu pecado. Deus quer que eu enxergue a minha miséria diante do altar dele, dizendo: Senhor, o Espírito Santo me convenceu da única lição que me livra do inferno. Eu não sou nada. É só isso. Eu queria que você dobrasse o seu joelho no chão. Será que você consegue se entregar a ele? De verdade? Se você não consegue dobrar o seu joelho no chão, não precisa. Apenas feche os seus olhos e fale com Deus. Você vai ouvir uma canção. Pode apagar todas as luzes. Você vai ouvir uma canção. Essa canção fala muito comigo. Porque ela é uma verdade que o reino de Deus tem esquecido.